Nossa, tá tranquilo demais. Acabei de fazer minhas tarefas todas. É porque eu utilizo a planilha de tarefas. Você pode gastar um pequeno tempo elaborando, organizando suas tarefas. E esse tempo vai ser com certeza compensado na hora que você for acessar elas. Imagina você ter que lembrar de todas as suas tarefas o tempo inteiro. Você acaba gastando muito tempo. Ah, tem que ir no banco, tem que estudar para a prova, tem que ir na faculdade, ligar para fulano, para ciclano, marcar o dentista. Então fica sobrecarregado. Se você organizar isso, colocar essas informações todas em uma planilha, é só você ir acessando e já tá lá, tipo, a próxima tarefa, o que está faltando ali para você completar, beleza? Então vamos fazer essa planilha. Fala galera, meu nome é José Flávio, estamos aqui para ajudar vocês a masterizarem suas habilidades com Excel para que vocês possam aprimorar suas próprias vidas através da criação de uma planilha de tarefas. Vamos criar essa planilha aqui hoje então, e para ela é necessário que você se atente a 3 coisas. Primeira coisa são os dados. O que você está trabalhando ali com as tarefas, certo? E os cálculos, a segunda coisa, os cálculos que você vai realizar com elas, se ela está concluída ou não, a prioridade, data de início, de término, o prazo. E também a terceira coisa, como você vai exibir isso. Então, se atentando aos dados, aos cálculos e à exibição, né, a apresentação, melhor dizendo, você tem uma planilha muito bacana. Vamos criar aqui então, primeiro elaborando os dados. O que é de interesse nosso em uma planilha de tarefas? Logicamente, as tarefas, certo? Com as tarefas determinadas, nós vamos classificar elas de acordo com prioridades. Prioridade, certo? Se é uma prioridade baixa, média ou alta. Por exemplo, se o prazo estiver próximo do final, então a prioridade dela vai ser alta para você concluir ela o mais rápido possível. Falando de prazo, então nós temos a data de início da tarefa e a data de término. Então, eu só estou elaborando aqui os dados primeiro para a gente depois preencher e calcular esses dados, trabalhar com eles. Data de término, ela está concluída, né? Ela foi feita, essa tarefa. O que mais que nós podemos analisar aqui? Percentual dela, né? Então vou arrastar aqui, vou colocar um percentual e já vou melhorando aqui a minha apresentação da planilha. Beleza, então vamos agora povoar, né? Popular a nossa tabela aqui, nossa planilha, para que depois nós possamos trabalhar com esses dados, uma vez que eles já foram definidos. Então vamos lá, tarefas. Ir ao banco pode ser uma, estudar para prova, ligar para dentista. O que mais? Vou preenchendo aqui algumas. Acredito então que com essas tarefas já está bacana para a gente estudar e trabalhar para aprendizado aqui, para aprender a trabalhar com nossa planilha de tarefa. Eu vou dar um clique duplo entre as duas colunas para ela ajustar automaticamente aqui o nome das tarefas. E então vamos conversar um pouco sobre prioridade, data de início e data de término. Uma planilha de tarefas é um pouco pessoal e vai variar de cada um, do jeito que você gosta de utilizar. Eu gosto de colocar tarefas semanais que eu preciso realizar naquela semana. Eu acesso a planilha diariamente para estar sempre criando um hábito e estar analisando o que já foi feito, o que falta fazer. E também gosto de colocar umas tarefas mais para frente, tipo daqui a um mês, daqui a 2 meses, você vai criando datas e metas para você estar sempre verificando como que está o andamento, beleza? E aí semanalmente você pode criar uma outra planilha, criar uma cópia dessa, e depois comparar o que já foi feito, o que não foi feito, o tanto que evoluiu na semana. É muito bacana de se fazer isso. Depois você coloca em prática e comenta pra gente se tá dando certo, beleza? Então vamos determinar aqui, né, povoando, continuando a inserir os dados na nossa planilha. Vamos colocar data de início e data de término. A data de início e data de término de ir ao banco, vamos supor que seja uma... igual a banco, né? Eu vou colocar igual a hoje. Vamos supor que seja uma tarefa mais urgente, né? Então ela precisa acontecer hoje porque tá vencendo a conta. Só para exemplificar mesmo. Então agora para estudar para a prova, vamos supor que
Eu começo a estudar hoje, né, 24/1, e você pode digitar a data de hoje mais rapidamente, segurando o Ctrl e apertando ponto e vírgula no seu teclado. E ele entra a data como sendo uma data fixa. E isso é interessante também, porque se eu utilizei a fórmula de hoje, amanhã, quando eu for abrir a planilha, a data vai ter alterado para a data de amanhã. Então, vou dar um Ctrl C aqui e vou substituir essas funções de hoje por valores mesmo. E vamos supor que a prova vai ser em dia 1º de março de 2020, beleza? Vamos preencher aqui essas outras. Ligar para o dentista até o dia 31 de janeiro, porque tem uma promoção lá. Todo dia, né? Ir na academia. Marcar a saída do final de semana. Arrumar o quarto amanhã, sábado, beleza? Eu vou começar aqui. Não, vamos começar hoje e aí amanhã tem que estar terminado a arrumação. 25/01/2020. E essa porcentagem aqui, nós vamos estar preenchendo o tanto que progrediu já da data de início até a data de término para a gente criar um indicador para acompanhar. Esse indicador ele é bacana porque você bate o olho e já vê se a barrinha já está completando ou não utilizando a formatação condicional. Porém, é interessante você verificar os dados com o valor real dele mesmo, porque às vezes você bate o olho ali, pode te confundir ou então você não perceber que tá chegando próximo do prazo. Então é sempre bom ter um valor real ali indicando de fato se a tarefa já ultrapassou, se está vazio, se está tranquilo de se fazer, que no caso aqui é as datas, é mais um indicativo mesmo. Como é que a gente vai preencher então esse progresso percentual? Nós vamos formatar condicionalmente baseado na própria célula, ou seja, o valor de hoje. Porque à medida que a tarefa vai caminhando, os dias vão se passando, a barra também vai subindo, beleza? Então eu vou colocar aqui igual hoje. Opa, ele não pegou a função, eu não apertei o Tab, né? E agora eu aperto o Enter. Então no menu página inicial vem formatação condicional, barra de dados, mais regras. E agora aqui eu vou colocar o mínimo sendo um número, o máximo também sendo um número. Clicar nessa seta e escolher o mínimo sendo a data de início e o máximo sendo a data de término. E aí tem um lance que as três datas são iguais, sabe? E aí o Excel ele não consegue entender, né, aonde que ele tá no mínimo e o máximo são os mesmos e ainda ele tá ele é o mesmo valor do mínimo e do máximo. O que acontece? Eu dou um OK, ele me retorna metade. Então é bom você colocar pelo menos um dia, começou um dia atrás, sabe? Se já está no dia de acabar. E aí quando eu corrijo aqui para a data de início a um dia atrás e hoje é a data de término, ou seja, já tem 100% do progresso concluído. Deve concluir hoje, beleza? Outra coisa que ficou faltando aqui é em formatação condicional. Agora eu venho gerenciar regras para poder editar essa regra daqui. E cliquei em editar regras. Foi clicar aqui também, mostrar só barra somente, aí vai sumir com o valor da data lá. Dou um OK, dou aplicar e aí sumiu com essa data, caso você prefira deixar sem a data sendo exibida ao fundo, beleza? Vamos adicionar então a formatação condicional para as outras células. Eu seleciono aqui no menu página inicial, formatação condicional, barra de dados, mais regras. E aí vai ficar um pouco meio monótono, meio repetitivo, mas eu vou fazendo aqui e vou dando uma editada. Quando eu dou um OK aqui para a formatação dessa célula do F logo abaixo e dou um OK, não acontece nada. Porém, a formatação ainda está aqui. Eu venho em formatação condicional, gerenciar a regra. Na seleção atual já tem essa regra daqui que eu acabei de criar. O que está acontecendo? A data de início é igual à data de hoje. Então ainda não contabilizou um dia para ele conseguir subir a barrinha, beleza? Então, por isso eu vou estar mudando aqui a data de início sendo dia 22. E aí ele já subiu aqui um pouco da barrinha, beleza? Vou mudar todas as datas aqui de início, só para a gente não ter esse problema aqui novamente. Mais fácil dar um Ctrl C, né? Ou então segurando aqui no cantinho direito, dar um para baixo aqui e deu certo também. Ele foi crescendo o padrão, né? E já não está começando no dia 24. Então vamos voltar a acrescentar nossas regras da formatação condicional.
Barra de dados, mais regras. Mínimo número vem da esquerda. Dou um OK. Número vem da direita agora, da data de término. Dou um OK. A cor eu vou mudar. Vou colocar um laranja e dar um OK. Pois a data de término é hoje, né? A academia tem que ir todo dia. Então, às vezes seria uma tarefa assim, data de início e de término, já que é diário, deixar apenas se foi feita ou não, né? Para não precisar ter esse início e término, assim, uma coisa recorrente pode ser uma opção também. Então, faltou essa daqui. Outra, mais uma regra. Número mínimo vai ser a data de início. E o término, a data de término vai ser o máximo, beleza? Vou colocar aqui agora um amarelo. E aí dou um OK e já está próximo ali do final. Isso daqui é proporcional também. Por exemplo, aqui tem 3 dias, né? Eu estou no dia 24, tá faltando um dia, mas ainda tem esse espaço aqui. Às vezes é interessante deixar a data sendo exibida ao fundo, beleza? Mas é só um indicativo, é sempre estar analisando ali o que realmente a informação está sendo extraída ali. E agora, para determinar, né, se a tarefa foi executada ou não, nós vamos estar inserindo um checkbox. Para isso, eu venho aqui no menu de página inicial ou qualquer outro menu, clicando com o botão direito nessa área cinza, você tem a opção de personalizar as faixas de opções. Cliquei nela, já abriu essa caixa de diálogo opções do Excel. Vem personalizar a faixa de opções. Aqui no canto direito eu tenho esse checkbox, né, que é o que nós vamos acrescentar, de desenvolvedor. E aí você pode estar deixando ele marcado. O meu já estava, e aí quando você clicar em OK, vai aparecer esse menu aqui em cima de desenvolvedor. Venho no botão inserir e eu tenho aqui checkbox, controle de formulários checkbox. O mouse alterou e aí você vai estar criando o seu checkbox aqui. Sua caixa de seleção. Vou dar um delete para excluir o título, pois não é necessário. Está diminuindo o tamanho dela e arrastando para cá. Beleza? Agora, como ela está dentro da célula, o nosso checkbox, eu consigo copiar a nossa célula e dar um Ctrl V aqui, né, colando ela nas outras células. Para fazer essa ligação de uma maneira mais eficiente, mais correta, é bom o nosso vínculo, né? Pois nada acontece se você apenas clicar aqui se foi feito ou não. Eu quero ter uma resposta do estado do checkbox, ou seja, se ele está marcado ou não, para que eu possa trabalhar com esses dados que o checkbox gera e fazer uma alteração na minha planilha. Então vamos fazer o vínculo. Para a gente vincular o checkbox a uma célula, eu vou primeiro criar uma outra planilha, porque eu quero deixar esses dados que vão ser feitos apenas para cálculo em outra planilha, para não atrapalhar essa nossa aqui. Vinculando, então, clico com o botão direito, formatar controle, e aqui o vínculo da célula, eu clico, né, e ele pede para me informar qual que é a célula. Então eu venho aqui na planilha 1 e vou selecionar o A1 mesmo. Dou um OK e dou um OK novamente. Agora eu vou desselecionar esse checkbox e aí quando eu clico aqui, nada aconteceu, certo? Porém, aqui na planilha 1, onde eu vinculei, ele está marcado lá, então deu verdadeiro. Vou voltar aqui, se eu desmarcar, ele fica falso. Vamos vincular então para cada um desse checkbox rapidinho. Uma maneira mais rápida é segurando o Ctrl e clicando e vindo aqui na barra de fórmula, né? Eu vou digitar o sinal de igual e vou clicar na célula que eu quero que ele vincule, que ele referencie. E aí eu dou um OK. E vou repetindo isso para cada um desses outros checkbox. Planilha, linha 6. OK. Então vamos ativar todos aqui para ver se está funcionando beleza. Vem aqui na planilha 1, tudo verdadeiro, ótimo. Então e agora que tem lá verdadeiro, eu vou criar uma nova regra para que ele taxe o nosso escrito. Ele vai cortar ali, indicando que foi concluído a nossa tarefa. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou estar inserindo então uma formatação condicional baseada numa fórmula. Então eu venho aqui no menu página inicial, formatação condicional, nova regra, e aí eu vou escolher aqui, ó, usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E qual que vai ser a nossa célula?
que vai ser formatada. Eu vou clicar na setinha, vou selecionar ela aqui, que é a número 1. Essa célula deve ser igual a verdadeiro, ou seja, quando ela tiver com cheque, o que vai acontecer? Eu vou dar uma formatação para essa célula que nós selecionamos, certo? Da tarefa, e eu vou colocar um taxado nele. É apenas isso. Eu vou colocar em itálico também, se você quiser indicar que foi concluída aquela tarefa, né? Que é o nosso objetivo aqui, se ela foi feita. Ok, ok, e aí a regra é aplicada. Então, quando eu clico aqui, ele já corta e transforma em itálico também. Temos que aplicar as regras agora para as outras células, pois não é aplicado automaticamente. Então, demora um tempinho, mas uma vez pronto, fica show de bola. Muito bacana, nossa planilha já está tomando uma forma aqui de apresentação, né? À medida que nós vamos trabalhando com os dados. E as regras foram aplicadas, né? Se eu remover aqui, tira a formatação, se ela foi concluída, ele risca para a gente e coloca no itálico. Ficou faltando a prioridade, vamos criar uma lista suspensa para isso. Eu venho aqui no menu de dados e eu tenho validação de dados. Quando eu clico nesse menu, né, de ferramenta de dados, validação de dados, o critério de validação vai ser uma lista. E aqui eu posso estar digitando o que vai ter nessa lista, que vai ser a prioridade dela. Ou seja, prioridade baixa, caso tenha muito tempo, ou então não seja algo de muita urgência se fazer, né? Baixa, média e alta prioridade, beleza? Então dou um OK. E agora já aplicou a lista suspensa em cada uma dessas células que eu tinha selecionado anteriormente. E aí eu vou estar selecionando aqui baixa, média. Aqui está meio arbitrário, né? Mas ir na academia é uma alta prioridade, saúde. Saidinha também no final de semana, média. Pois tem tempo, né, pra gente marcar. Arrumar o quarto tá alta prioridade, tem que arrumar o quarto sim. Se dá para a prova é alta. E ir ao banco também alto, pois está próximo do término de conclusão dela, do prazo, beleza? Agora está faltando a nossa apresentação. O que é bacana de se fazer? Destacar os títulos, é claro. Então eu vou selecionar essa primeira linha, né, nossa aqui, vem no menu de página inicial e vou aumentar um pouco a fonte deles, para a gente conseguir ler mais tranquilo, beleza? Eu clico 2 vezes aqui para expandir a nossa coluna, vai expandir de acordo com esse tamanho daqui, e aqui no caso é o tamanho abaixo, e aqui também. O que aconteceu foi que subiu esse checkbox, certo? Uma outra coisa que nós podemos fazer para que isso não tenha acontecido é clicar com o botão direito, formatar controle, e aqui em propriedades, não mover ou dimensionar com as células. E aí eu dou um OK. Você pode ver que se eu movimentar a célula agora, não vai acontecer nada. Beleza? E nem em relação à altura das células aqui, como aconteceu com as células abaixo. Não movimentou o segundo, pois é a célula onde ele está. Dou um Ctrl Z e vou aplicar isso aos outros aqui também e já volto. Legal, então eu vou estar transferindo aqui o título para cima para ter uma linha extra aqui de borda. E outra coisa legal de se fazer é colocar uma diferenciação entre as cores, beleza? Então eu vou estar selecionando aqui a nossa tabela inteira, vou deixar ela um pouco maior, acrescentar uma borda primeiro, né? Falei que era da cor, e agora selecionei esse cabeçalho, vou colocar uma cor mais escura e uma fonte mais clara. Aqui embaixo, então, eu vou estar usando diferentes tons dessa cor que eu escolhi inicialmente. Vou colocar um tom mais claro e o outro pode ser em branco mesmo, beleza? Você pode estar segurando o Ctrl no teclado para selecionar células não contínuas, tá joia? E aí você também pode, para agilizar o seu preenchimento, selecionando essas células aqui e clicando em pincel de formatação, você consegue formatar as outras com esse mesmo estilo. Porém, eu peguei 3, né, ao invés de 2, na verdade peguei um número ímpar aqui, e aí ele acaba confundindo tudo. Então eu posso estar pegando aqui 2 células para formatar mais rápido e clicando no pincel de formatação, e agora puxando aqui para baixo, ele já trouxe todo para a gente, com exceção de que ele tirou a nossa borda. Beleza?
E aí nós temos nossa tabela. Nós também podemos formatar como tabela, mas ele acrescenta um título ali, não é legal. E para finalizar com chave de ouro, eu quero adicionar aqui um filtro para a gente filtrar de acordo com a prioridade. Para isso eu vou selecionar a planilha inteira e agora eu venho aqui no menu de dados e clico em filtro. Eu tive que selecionar porque tem essa linha em branco entre as tarefas, entre o cabeçalho e as tarefas, beleza? Se não tivesse essa linha em branco, bastava clicar no cabeçalho que ele já iria reconhecer a tabela que ele deveria filtrar. Então, selecionando a tabela inteira, eu clico em filtro, ele adicionou o filtro, eu posso vir aqui e estar selecionando com o que eu desejo filtrar, né? Agora eu quero filtrar apenas com as de prioridade alta para eu dar um enfoque maior a elas, beleza? Retornando assim as atividades apenas de prioridade alta. O checkbox, como a gente travou eles, deu uma pequena bagunçada aqui. Vou estar removendo aqui o filtro então, deixando a tabela normal e retornando para o formato original dela. E vou estar acrescentando aqui, vou colocar uma prioridade baixa na academia, não, para o dentista. Então, todos são importantes, né? Colocar aqui, então, arrumar o quarto, beleza. Arrumar o quarto, colocar uma prioridade baixa aqui. E agora vai aparecer aqui também a outra opção de que você deseja filtrar. Muito bacana, e agora eu gostaria de convidar vocês para conhecer o meu curso Excel Extraordinário, do básico ao avançado. O link está na descrição. Muito obrigado, um abraço e até o próximo.